Olá, bom dia, sexto ano. Vamos começar nossa aula. A gente vai dar início, então, hoje ao capítulo 7, que fala do que a arte comunica, como que a arte se expressa, se manifesta com a gente, qual mensagem, né, os artistas tentam passar através da arte. A gente vai começar na página 90. Vou fazer a leitura com vocês e vou explicando na medida que precisar, né, de uma explicação. Vamos começar então, acompanhe com o livro a leitura da página 90. A arte comunica sentimentos, sensações, ideias. No capítulo 3, vimos que os assuntos tratados em uma obra de arte são chamados temas. Agora conheceremos o que é o conteúdo. O conteúdo não diz respeito apenas ao que identificamos ao olhar a obra, mas também ao que ela consegue despertar em nós, como as sensações, os sentimentos e as reflexões que elas nos propõem. Por isso, nem sempre é possível identificar o conteúdo no momento em que observamos um trabalho artístico pela primeira vez. Às vezes é necessário conhecer um pouco sobre o autor e o contexto que o trabalho foi produzido. Aí a gente tem aqui para ilustrar no nosso livro a obra, na verdade, O Grito, de Edvard Munch. E o que o texto está dizendo, gente, é bem verdade, porque a gente olha essa obra e uma obra tão famosa e pensa, né, o que tem por trás, o que faz essa obra ser tão importante. Deixa eu explicar então para vocês um pouquinho sobre a obra, um movimento a que ela pertence, a época a qual, né, o contexto social que ela está inserida. Bom, gente, a obra O Grito, ela pertence ao movimento expressionista, que é aquele movimento onde os sentimentos, as emoções, as sensações das pessoas são passadas para a tela. Se a gente olhar aqui essa obra, a gente vê uma imagem, né, mesmo distorcida, a gente identifica que é um ser humano. Seria uma imagem distorcida de um ser humano, ele está numa ponte e parece que atrás dele tem duas sombras ali, duas pessoas que vêm meio que atrás, né, perseguindo. E ele para no meio dessa ponte, ele não sabe se ele vai para frente, se ele volta, se ele vai, se joga da ponte, se ele pula dali. E aí ele para e fica pensando. É como a gente às vezes se encontra na nossa vida sem saída. Você não sabe se você vai para um lado, para o outro, você fica aquela aflição, aquela angústia, você não sabe qual caminho tomar. E aí o grito ele representa isso, essa aflição, essa insegurança, né? Todo o contexto social que ela estava inserida. Foi uma época que as pessoas tinham muita. Como eu vou falar para vocês de uma forma que fique bem claro e não tão impactante. Era um momento que as pessoas estavam com muitas angústias afloradas, muitas emoções afloradas. Então ele retratou isso na obra. E essa obra faz tanto sucesso por isso, porque toda vez ou outra, né, todo mundo já passou por isso. Essa sensação de parar, falar e pensar o que eu faço da minha vida agora? E agora, o que eu faço? Então, por isso ela é tão famosa e ela expressa muito, né? Expressionismo expressa muito alguns momentos dos nossos sentimentos humanos. Eu estou tentando colocar palavras aqui para a gente não falar, né, de uma forma que também eu consiga depois postar esse vídeo no YouTube. Tá certo, gente? Então é isso, por isso que ele é tão famoso, né? O quadro expressionismo. Se vocês não olharam essa obra, não olhavam essa obra antes assim, entendam que é isso, ele se trata disso. É uma pessoa num caminho que ela não sabe se ela vai para frente, se ela vai para trás, se ela vai para o lado. Ela simplesmente para e não sabe que decisão tomar, o que fazer. E quantas vezes a gente passa por isso na nossa vida? Que a gente não sabe qual caminho tomar, qual decisão tomar, o que escolher. A gente não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim pra gente. A gente está sempre fazendo escolhas, né? Página 91. Cartaz. Imagens, palavras e muito conteúdo. A gente vai falar um pouquinho de cartaz, então. O que é o cartaz? O cartaz é uma forma de criação artística bem popular atualmente. Apesar de existir há mais de 10 séculos, ele pode ter muitos objetivos, como vender um produto ou difundir uma ideia. Sua popularidade se deve à linguagem e ao fato de ser facilmente reproduzido, já que pode ser feito com técnicas simples, como estilogravura
ou serigrafia. Eu inverti aqui, mas vocês entenderam. E o que é a serigrafia? É a técnica de impressão que utiliza tinta e uma tela para gravar a imagem no suporte. É como se fosse, gente, sabe stencil, que a gente coloca aquele molde em cima, passa a tinta e aí aquela imagem, seja um coração, uma estrela, ela é reproduzida? Seria mais ou menos isso. E também a gente vê muito essa técnica em estampa de camiseta. Coloca aqui a estampa com uma forma, né, com o nome, passa a tinta por cima e você estampou a camiseta. É basicamente a mesma técnica. E a xilogravura é a técnica que utiliza madeira como matriz e carimbo para tinta. A gente já viu vários carimbos, né? Então, é como se fosse, você faz uma matriz e você vai reproduzir aquilo. Em forma de carimbo mesmo, a gente usou muito isso em escola, né? No jardim, vocês usaram, na educação infantil, vocês usaram bastante carimbo. É isso, é uma forma de reproduzir em larga escala. Por isso que o cartaz, ele é tão mais fácil de ser produzido. Você pode fazer uma forma e ali reproduzir várias matrizes daquela. Misturando imagem e texto, o cartaz não precisa de muitos elementos para comunicar sua mensagem. Em geral, ele apresenta cores fortes, frases curtas e chamativas para atingir o observador. Também, né, gente, porque também geralmente esses cartazes eles são colocados em lugares de muita movimentação de pessoas. Então a pessoa ela tem que passar ali, ler a mensagem bem rápido e continuar. Se chamar a atenção, ela vai procurar, mas ninguém vai parar para ler um cartaz que tenha muitas frases, muitas informações. Então tem que ser aquela frase bem impactante para você chamar a atenção do público. Veja abaixo um cartaz de Henri Toulouse-Lautrec, de 1864 a 1901. Pintor francês do século XIX que criou diversos cartazes. E aí a gente tem o cartaz dele aqui que se chama A Corrente Simpson. É uma litografia de pincel e a gente vê aqui, ó, realmente cores bem fortes. A gente tem poucas palavras, né? Só tem ali, ó, A Corrente Simpson. E algumas informações aqui. A ideia é essa, chamar atenção com o mínimo de frase possível, porque a pessoa tem que realmente ver qual é a mensagem, qual é a ideia principal de um cartaz. Cartazes de propaganda de governo. Por ser acessível ao público de fácil reprodução, o cartaz também se tornou uma ferramenta muito utilizada na propaganda política. Observe o cartaz ao lado. Ele foi feito para recrutar soldados norte-americanos para a Primeira Guerra Mundial. Nele, o personagem Tio Sam, um dos símbolos nacionais dos Estados Unidos, aparece apontando para quem olha e ganha força com os dizeres: "Eu quero você nas Forças Armadas dos Estados Unidos." Uma imagem bem impactante para um jovem bem patriota, com certeza ia ficar seduzido, ia ficar encantado com essa possibilidade de poder representar o seu país na guerra. Então, aqui também ele usa desse recurso, a imagem e também a escrita, uma escrita rápida, uma frase de efeito impactante aqui para chamar a atenção. Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês a página 92 aqui, ó, vocês vão ler, tem uma atividade e vão responder na página 93. Quero que vocês analisem esse cartaz, vai vendo o que eles estão pedindo aqui na atividade e façam para mim como dever de casa. E aí, na próxima aula, a gente continua na página 94. Então é isso, na próxima quarta a gente se encontra. Até lá!